Este é mais um culto online, realizado pela Igreja Assembleia de Deus Central de Iguape. Domingo, às 8h30. Escola Bíblica Dominical. E às 17h30, culto de louvor e adoração a Deus. Terça-feira, culto de oração, às 19h. Quarta-feira, culto de ensino da Palavra de Deus, às 17h30. Aos sábados a partir das 18h, culto online. Nosso endereço: Rio 9 de Julho, 169 Iguape, SP, Brasil. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por abrir a sua casa e podermos aí entrar com a palavra de Deus, estarmos reunidos como igreja para enaltecer e engrandecer o nome do nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória, para todo o sempre. Meu irmão e minha irmã, não fique triste, não fique desanimado, mas saiba que Deus está do seu lado. E com certeza, o nosso fim vai ser sempre a vitória enquanto nós estivermos debaixo do sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo e crendo nas promessas dele. Não desanime, você errou, você pecou, você falhou, você fez alguma coisa que Deus se entristeceu, saiba que Deus também é um Deus perdoador. A palavra do Senhor nos diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e também que ela se renova a cada dia e a cada manhã. Então, vamos lá, Fique contente, fique alegre, saiba que Deus, Ele ama você e está a todo momento com as mãos estendidas para poder te levantar, tá certo? Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado, minha irmã, por estar assistindo esse vídeo. É uma honra estar diante do Senhor, é uma honra estar aí falando da palavra de Deus para você, para poder edificar sua casa e sua família. Muito obrigado. Nesse momento, sem mais delongas, nós vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai santo, nesse instante pedimos a sua direção sobre esse culto online. Abençoa-nos, Senhor. Que o Senhor esteja falando conosco através da tua palavra, Senhor. Que nunca seja o homem, a carne e o sangue, Senhor, a querer se manifestar com a sua sabedoria, que na verdade é uma loucura, mas que sempre o teu Espírito Santo, que sabemos que toda direção que é dada pelo Senhor, nos faz, Senhor, meu Pai, adquirir vida e vida em abundância. Por isso, meu Pai, clamamos a ajuda, o auxílio poderoso do Teu Espírito Santo sobre as Tuas Sagradas Escrituras. Pedimos que o Senhor esteja agindo com libertação sobre as casas, os lares e as famílias. Em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Nós Te louvamos e Te agradecemos como igreja, para a honra e glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Hoje em dia, é muito difícil nós ingressarmos em uma denominação, porque nós não sabemos se é uma igreja, se é uma pseudo-igreja ou se é uma seita. Então isso se torna perigoso, porque além de comprometer toda a nossa vida, pode comprometer a nossa família também, Esse é um perigo que nós podemos incorrer. Por isso é muito importante nós estarmos analisando quem é o fundador daquela denominação, como essa denominação foi formada, Como que essa denominação ela procede em suas doutrinas, se são bíblicas ou se elas obedecem de uma forma total à palavra de Deus, ou se é de uma forma parcial, ou se ela tem outro livro além da Bíblia Sagrada. Nós temos que tomar o máximo de cuidado, meu irmão e minha irmã, para que nós não tenhamos uma lavagem de mente doutrinária. Sim, doutrinária. Ou seja, ensinamentos tão contundentes, tantos ensinamentos que na verdade estão fora da palavra de Deus, mas devido àquele bombardeio de ensinamentos, a pessoa pode tomar aquilo como uma verdade. Isso é muito perigoso, para que nós não venhamos incorrer no risco de estarmos ingressando em um lugar que na verdade não expõe com verdade a palavra de Deus. Então tem que ter um discernimento, uma direção da parte de Deus para que nós não venhamos incorrer nesse risco, Então
Observe que é muito perigoso, né? Muito perigoso, porque isso pode modificar, isso pode comprometer totalmente a nossa vida, e não somente a nossa, mas também de nossa família, né? Porque os nossos conceitos, aquilo que nós temos como vida, a nossa cosmovisão, ela pode mudar decorrente disso. Então, é sempre primordial que nós venhamos a ver de onde surgiu aquela denominação, né? Se verdadeiramente é uma igreja, se é uma pseudo-igreja ou se é uma seita. Porque nós devemos sim sempre buscar aquele lugar, aquela denominação que verdadeiramente é uma igreja, entendendo, né, que denominação, quando nós falamos de denominação, veja bem, é um nome, é uma placa, na onde ela está ali, né, numa rua, você tá entendendo? Tem um número, tem um CNPJ. Então, nós devemos entender isso, né? Mas quando nós falamos de igreja, nós estamos falando da igreja do Senhor, a igreja invisível que ninguém vê, né? Por isso é muito perigoso também quando as pessoas levam uma denominação como se fosse um time de futebol, é ou não é? Ah, eu sou do Flamengo, eu sou do Palmeiras, eu sou do Corinthians, né? Ah, eu sou de tal igreja porque minha igreja é verdadeira, porque a minha denominação é verdadeira, a minha religião é verdadeira, que não sei o que. Então fica esse jogo, né? Fica essa briga, fica essa contenda, uma coisa que Deus não se agrada. Mas nós devemos entender que a igreja do Senhor, que está fundamentada, né, que está registrada na palavra de Deus, está descrita em Mateus 6, versículo 13 em diante, né? Nós podemos observar, e no versículo de número 18 e 19, diz ali que o próprio Jesus, ele mesmo declara, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então nós entendemos que a igreja ela foi formada, ela foi estabelecida pelo Senhor Jesus. E em Atos capítulo 2 foi a sua inauguração, né? Então nós devemos entender que existe uma diferenciação. Veja bem, tome cuidado, pelo amor de Deus, né? Em escolher um lugar onde você vai congregar. Veja profundamente o histórico daquele lugar que você vai congregar para você não confundir com outras coisas, porque a igreja do Senhor, ela é completamente bíblica, ela tem o que? Ela é teocêntrica, ela é cristocêntrica e ela tem como fundamento primordial a palavra de Deus, né? Primordial, né? Em todo o seu contexto, ela é totalmente bíblica. Então, é um conselho, né, que eu dou para você poder estar sendo feliz na presença de Deus, você e sua família, para que vocês estejam completamente na direção do Senhor. Claro que esse assunto ele é muito extenso e teríamos que ter horas, até dias, para podermos falar sobre esse assunto, classificando o que é uma igreja, o que é uma pseudo-igreja e o que é também uma seita. Mas, para que o vídeo não fique grande, porque esse não é o intuito, porque também se torna uma coisa muito enjoativa, nós vamos dar algumas pinceladas com relação a isso. Então, aqui em Mateus capítulo 7, no versículo de número 13, a palavra do Senhor, ela diz assim, olha só. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreito é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então aqui esse texto ele é bem contundente, né? Se nós formos fazer uma exegese ou se formos aqui meditar em todo esse capítulo de número 7, veremos aqui que o Senhor está falando sobre o quê? Sobre religião. Ele está falando sobre a igreja verdadeira e a pseudo-igreja, né? E se nós podemos meditar também sobre o quê? Sobre as seitas, né? Olha aqui, em primeiro lugar ele pega e fala no versículo 13: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Olha só. Então aqui muitos poderiam aqui estar assim achando que está falando sobre o mundo. Mas observe que o Senhor é bem claro a este respeito. O mundo já está perdido, o mundo já está em decadência. Mas aqui fala sobre a porta, entrar pela porta estreita, porque largo é a porta
e espaçoso caminho que conduz à perdição. Então significa que nós devemos tomar cuidado com a porta larga. Ou seja, é aquela pseudo-igreja que muitas vezes admite coisas do mundo, muitas vezes as falsas doutrinas, que se permite tudo, né? Parece uma igreja, tem uma religiosidade como se fosse uma igreja. Mas quando você vê ali no seu âmago, quando você vê ali nas suas entrelinhas, fica alguns meses ali, vemos que existe, em uma comparação bíblica, você vai ver que aquele lugar não é um lugar onde Deus se manifesta. Então aqui no versículo de número 13, continuando, como nós acabamos de ler, olha só. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então aqui, a igreja, né, como muitos falam por aí, a igreja da porta larga, ou seja, é uma igreja que na verdade não tem um cristocentrismo, ou tem pelo menos uma parte do cristocentrismo, né? Nós entendemos que a igreja ela é cristocêntrica em sua totalidade, tanto no sacrifício vicário de Jesus, quanto também em relação à Trindade, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que eles também contribuem em muito para a obra da salvação, obra salvífica da salvação, o qual traz o homem ao arrependimento, uma renovação de vida diante do Senhor e vive uma vida digna e dentro dos conceitos bíblicos. Então esta é uma igreja o quê? Quando nós falamos isso, né, que uma igreja, a igreja cristocêntrica, estamos falando que essa igreja é totalmente bíblica, é uma igreja totalmente diante da presença do Senhor e que vive na sua direção. Agora, quando a igreja não é cristocêntrica, mas prioriza outras coisas, né? Ou senão essa igreja ela intercala coisas do mundo, né? Determinados conceitos mundanos, palavras mundanas, ensinamentos mundanos. Nós cremos que essa igreja é uma igreja pseudo-igreja, que parece igreja, mas não é. Então aqui no versículo de número 13, a palavra do Senhor diz aqui: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então, nós temos que tomar um cuidado quando nós entramos, ingressamos numa denominação, você está entendendo? E aquela denominação, ela não prega em sua inteireza a palavra de Deus, prega parcialmente, ou se não coloca outro livro. E a palavra do Senhor diz aqui, ó, porque espaçoso é o caminho que conduz à perdição e são muitos que entram por ela, ou seja, tem muitos que estão sendo enganados, não é? Tem muitos que estão sendo enganados, que muitas vezes o que recebe ali uma carga de tantos ensinamentos que aquilo faz uma lavagem mental na sua mente, que ela acha que aquilo que é certo e muitas vezes não é certo, é errado, né? Então, meu irmão, hoje em dia nós temos que procurar sempre estar numa igreja bíblica, uma igreja que verdadeiramente prega a palavra de Deus. No versículo de número 14, a palavra do Senhor diz assim: e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então poucos encontram a porta, né? Poucos encontram a porta verdadeira, né? E é isso que está falando a palavra de Deus. Olha só, meus irmãos. Então, é como se a pessoa estivesse tateando, procurando uma porta e não encontra. Você está entendendo? Já a porta larga é aquela que a pessoa entra de uma vez, e muitos são os que entram, como diz a palavra no versículo 13. Já no versículo 14 já diz que é difícil de achar a porta verdadeira, né? A igreja verdadeira, a igreja que verdadeiramente está embasado biblicamente. Agora, observe bem o contexto desses dois versículos que nós acabamos de observar. Ele também ele dá aquele, como é que eu posso dizer, aquela base fundamental naquilo que nós estamos falando. Olha só, aí fala dos falsos profetas, né, no versículo, a partir do versículo 15, né? Fala aqui no versículo 17, né? Fala sobre que nós devemos ver os frutos da pessoa, se é um verdadeiro profeta, se é aquele que está à frente, se as pessoas que estão ali liderando são pessoas verdadeiras ou são pessoas falsas. É isso que diz a palavra, não sei o que eu estou falando, né? Leia aí na sua casa, né? Olha, no versículo 15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Olha só, que coisa, não é? Então aqui já fala dos seus frutos.
até o versículo 16, né? Por seus frutos os conhecereis. Assim toda árvore boa, né? No 17, toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz maus frutos. Então nós devemos observar o que o fruto daquele lugar que nós estamos frequentando, se verdadeiramente é de Deus ou não. O conselho que devemos dar é que você não se filie logo de pronto, mas veja como está aquela igreja, procure saber sobre o seu fundador, procure saber o histórico daquele lugar, para que você não venha comprar o que? Um gato por lebre e venha o que? Comprometer tanto a sua fé, a sua vida, como a vida da sua família. Aqui no versículo de número 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então quer dizer que não adianta pegar e falar que eu sou de Deus, porque, sabe, eu sou uma pessoa especial, porque eu sou um homem de Deus, que não sei o que. Veja o fruto, meu irmão. Porque o próprio Jesus disse aqui, ó, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então é todo mundo que está na direção de Deus. Não fique se confundindo, não. É muito perigoso, sabe? Não fique aceitando qualquer tipo de doutrina, não fique aceitando qualquer tipo de lugar. Veja se aquele lugar é de Deus. Se não for, caia fora e procure uma igreja verdadeiramente que seja bíblica. Não é? Alguns podem achar que isso aqui, mas isso aí, que palavra, que não sei, meu irmão, isso é um conselho para que você venha se dar bem, para que você possa ter uma direção da parte de Deus. Procure uma igreja séria, uma igreja que verdadeiramente seja bíblica, uma igreja que verdadeiramente prega a palavra de Deus, uma igreja que verdadeiramente cuida de você e da sua família. Você está entendendo? Procure um lugar. Você está entendendo? Onde Deus se manifesta. Claro que não é o homem, não é que vai resolver os seus problemas, é o próprio Deus, é o próprio Jesus Cristo. Mas hoje em dia temos que procurar líderes que façam a vontade de Deus. Não é que um líder, não é que uma igreja ela vai ser perfeita porque é formada por homens. No entanto, nós sabemos que aquela igreja que procura a verdade, aquela igreja que procura fazer a vontade de Deus, essa é aquela que você deve procurar. Faça uma experiência, veja o que é pregado, veja se está de acordo com a palavra de Deus. Procure entender a palavra de Deus para que você venha se dar bem, porque senão você pode comprometer totalmente a sua família e você não vai se dar bem, irmãos. Você pode muitas vezes estar entrando, você está entendendo, por um caminho muito perigoso que vai divergir, que vai fazer com que você fique longe da salvação em Jesus Cristo e longe do Senhor. Essa palavra aqui é uma palavra de conselho, que você procure um lugar verdadeiro. E aí no versículo 24, você pode ler na sua inteireza, que nós estamos fazendo apenas um resumo, mas você pode ler na sua inteireza o capítulo de número 7 inteiro e entenda o que está sendo dito. Está entendendo? Que este capítulo especificamente, Jesus está falando sobre a igreja. Você está entendendo? A pseudo-igreja e também sobre o que? As seitas, né? Então temos que tomar o máximo de cuidado. E aqui no 24 diz, olha só, todo aquele que, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem, prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Por quê? Estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, pois foi grande a sua queda. Então, meus irmãos, observe bem que aqui fala de duas casas. Uma igreja que é edificada no Senhor, igreja verdadeira, e uma pseudo-igreja que é edificada o quê? Em determinadas coisas do mundo, que deixa entrar qualquer coisa no seu interior, qualquer tipo de ensinamento, que pega ali ensinamento de homens, que muitas vezes não se baseia, não tem o cristocentrismo como o seu alicerce, mas muitas vezes é o antropocentrismo, né? Ou seja, uma igreja baseada em homens, em seres humanos. Então, meu irmão, tem que tomar o máximo de cuidado, tá entendendo? Isso também serve para seitas. Tome cuidado, veja, eu repito para você, veja quais são os fundamentos básicos daquela igreja, se ela realmente prega a Bíblia, se realmente o seu pastor ali é uma pessoa honesta, se aquele líder é uma pessoa honesta, é uma pessoa que verdadeiramente é digna
de confiança, porque sabemos, como diz, nós acabamos de ler aqui, né, que tem os lobos, né, que são pessoas que na verdade se parecem ali uma pessoa boazinha, uma pessoa que de confiança, mas diz que por dentro as suas intenções são intenções de lobo, que querem o quê? Sugar o quê? A lã das ovelhas. E muitas vezes essas pessoas, elas querem o quê? Muitas vezes o dinheiro, você está entendendo? Elas querem o quê? Elas querem dominar sobre as pessoas. Nós não devemos ser dominados por homens, tá certo? Que uma pessoa que está à frente da obra está ali para nos aconselhar. Mas só que tem coisas que fundamentais que nós devemos buscar a resposta em quem? Em Deus e em sua palavra, né? Deus ele deve dirigir a nossa vida, não é homens. Você está entendendo? Tá ali o pastor para dar sua direção segundo a vontade de Deus, sim. Mas ele não deve dominar sobre a ovelha como se a ovelha fosse dela, né? Envolve política no meio, envolve, sabe, um monte de coisas, tráfico de influência, dinheiro, um monte de, meu Senhor dos céus, e acaba o quê? Acaba estressando as ovelhas, que é, na verdade, de Cristo, né? As ovelhas são de Cristo, as pessoas, a igreja do Senhor, a igreja invisível é de Cristo, não é a denominação que é de Cristo, né? Embora tenha sua função dentro de uma sociedade para existir um CNPJ, ter um lugar fixo, né? Na onde se congrega, né? Nós observamos que na verdade o que vai subir na volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo é a igreja que vai subir, a igreja invisível, não é denominação, porque minha igreja, porque minha igreja é verdadeira, porque minha denominação é verdadeira. Não existe isso não, meu irmão. O que é verdadeiro é a igreja invisível, nós não sabemos, mas nós, todos nós, devemos nos esforçar em fazer a vontade de Deus para sermos o que? Igreja do Senhor, esforçar no que? Na obediência à palavra de Deus, obediência a Deus, fazer a vontade de Deus. Até parece uma redundância aquilo que eu estou falando, mas é uma verdade. Você está entendendo? Nos esforçar em fazer a vontade que está expressa na palavra de Deus. Ter uma vida teocêntrica, uma vida cristocêntrica na palavra de Deus. Aí sim, nós somos a igreja do Senhor, tá certo? Que coisa maravilhosa, né, meu irmão? Então, que Deus tenha misericórdia de nós e que nós venhamos a entender o que foi falado, não é? Que nós devemos tomar um cuidado, né, com os doutrinamentos, com os ensinamentos, que muitas vezes não são extra-bíblicos, que na verdade as pessoas estão procurando mais viver a Bíblia parcialmente, colocam outros livros, líderes que pegam doutrinas do mundo, colocam aí outro tipo misturam a palavra de Deus, faz uma mistureba com a palavra de Deus, não tem a palavra de Deus em sua pureza, em sua simplicidade, como regra de fé e de prática. Então isso é muito perigoso. Meu irmão, minha irmã, que nós venhamos a atentar para esse tipo de coisa e que nós venhamos a buscar verdadeiramente um lugar que pregue a palavra de Deus e que viva a palavra de Deus. Nós temos aí a nossa denominação, né, a Igreja Assembleia de Deus Central de Iguape, que é uma igreja que tem procurado fazer a vontade de Deus. É uma igreja na onde os pastores eles não recebem qualquer tipo de salário da igreja, mas nós trabalhamos, temos o nosso salário e nós temos procurado fazer a vontade de Deus em toda a sua inteireza. Você pode fazer uma visita para poder ver como nós agimos ali. Nós temos obras de capelania, evangelismo, visita em hospitais, você está entendendo? Todos nós trabalhamos em prol também, além de ter nosso trabalho secular, trabalhamos também pela obra de Deus. Temos ali, né, as professoras que cuidam das crianças, né, que são professoras aí da rede pública, que tem uma formação, né, acadêmica com relação a isso. E as crianças são muito bem cuidadas, são ensinadas na palavra de Deus. E ali se você um dia quiser fazer uma visita para nós, você vai ser bem recebido, os diáconos são atenciosos e nós estamos ali para poder ajudar você. Se você sentir no seu coração de estar fazendo uma visita, saiba que você será muito bem recebido, muito bem recebida. Então, se você está procurando um lugar para congregar, não estou falando que a Assembleia de Deus Central de Iguape é a única igreja que procura fazer a vontade de Deus. Você está entendendo? Existem outras igrejas também que são verdadeiras. Então, hoje em dia, tem que tomar um certo cuidado, né? Na onde nós estamos ingressando, porque muitas vezes nós podemos ingressar num lugar que vai destruir a nossa família,
que vai muitas vezes, em vez de resolver um problema familiar, vai querer o quê? Investir em separação, em divórcio, vai querer fazer com que o marido fique contra a esposa fique contra o marido e crie um rebuliço dentro da casa. Temos que saber o que está, onde nós estamos congregando. Então, tem aí essa opção que eu coloco diante de você. Se você mora aqui nas regiões aqui, perto aqui de Iguape, você pode fazer uma visita para nós sem compromisso, tá certo? E veja, se você sentir de Deus que é um lugar que você pode congregar, salutar para você e para sua família, né? Que você vai ser abençoado, venha fazer parte, né? Segundo a vontade de Deus, tá? Então é isso que eu tenho a dizer, meu irmão e minha irmã. Então a nossa igreja tem essa direção da parte de Deus, e não se preocupe, porque aqui nós pregamos só a palavra de Deus. É uma igreja totalmente bíblica, né? E você vai ver a diferença. Mas que Deus te abençoe, Deus te fortaleça, e procure um lugar que realmente pregue a palavra de Deus. Porque nós estamos nos últimos dias, Jesus está voltando, o mundo está sendo completamente exterminado, e hoje em dia nós temos que procurar verdadeiro uma igreja bíblica, uma igreja que pregue a palavra de Deus. Se na verdade você encontrar uma igreja bíblica, não precisa ser a igreja Assembleia de Deus Central de Iguape, frequente aquela igreja, se apegue, procure ficar firme naquele lugar, porque é isso que Deus quer para mim e para você, e melhor para a nossa família, tá certo? Então vamos orar. Pai querido, Pai Santo, nesse instante pedimos a sua graça e a sua misericórdia. Direciona-nos, Senhor, meu Deus, como foi falado, necessitamos, Senhor, da sua palavra, necessitamos da presença do Senhor. Direciona-nos, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Tenha misericórdia de nós, precisamos da tua ajuda, em nome de Jesus. Amém. Então que Deus abençoe e fique com Deus. A palavra de hoje diz assim: não temas as lutas que te cercam, pois maior é o Deus que te guarda do que qualquer adversidade que se levante contra você. As lutas da vida podem parecer gigantes diante de nós. Às vezes, o peso das dificuldades tenta nos convencer de que não conseguiremos continuar. Mas a palavra de Deus nos lembra: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. João 4:4. Não importa quão grandes sejam os desafios, Deus é infinitamente maior. Quando o medo quiser dominar o seu coração, lembre-se de quem é o seu refúgio. O Deus que criou o universo é o mesmo que te sustenta em cada momento difícil. Ele é a sua fortaleza, o seu protetor, aquele que nunca abandona os seus filhos. Então, levante-se com fé, porque Deus já venceu todas as batalhas por você. Não temas, pois o Senhor é contigo, e nenhuma adversidade é maior do que o poder daquele que te guarda.